Hoje eu estava conversando com uma cliente que está finalizando o processo de reconhecimento de medicina em Portugal e que depois do processo de reconhecimento ela vai fazer o registro na ordem e pretende fazer uma residência médica aqui em Portugal. E aí nós falávamos da grande diferença que nós temos entre não só a formação médica aqui, mas também da formação especializada. A medicina tem os mesmos 6 anos que a medicina do Brasil, mas ela é muito mais conteudista, tem menos atividade prática durante a formação e ela terá 1 ano depois do médico formado, então depois dos 6 anos, ela terá 1 ano de prática clínica supervisionada, com preceptoria, como se fosse uma clínica geral com preceptores. Somente depois desse ano de prática clínica é que o médico ou a médica, poderá entrar então na especialidade médica. E essa especialidade médica tem a duração de 5 ou de 6 anos. É a média das especialidades médicas aqui, não tem nenhuma abaixo de 5 anos. Uma outra grande diferença é que no Brasil, esse período da residência médica, que é menor do que o daqui, normalmente vai ser de 3 ou de 4 anos, alguns locais, algumas especialidades até 5, mas esse período é um período que o médico recebe uma bolsa. Então, ele não tem vínculo com as instituições e recebe uma bolsa de auxílio, que nem é uma bolsa que dê conta das despesas todas que o médico tem durante esse período. Já em Portugal, desde o ano comum, que é aquele primeiro ano que o médico, logo que sai da medicina, já começa a fazer a prática clínica, ele é um contrato de trabalho com o Estado, com todos os benefícios e as regras de um contrato de trabalho. Ou seja, ele vai trabalhar 40 horas semanais, ele tem os benefícios que um funcionário tem, 13º, férias, vale alimentação, vale transporte, tem algumas bonificações também por horário, tem uma série de fatores aí. E normalmente vai ter também um horário de trabalho que vai ser entre 8 e 17 horas, porque ele vai estar sob supervisão. Então ele não está fazendo, principalmente logo no início, atividades que sejam fora do horário em que o preceptor possa estar acompanhando. Então, o médico que vai estar acompanhando esse interno, ele vai ter normalmente de 2 a 3 internos sob sua supervisão, o que quer dizer que a preceptoria tem sempre uma atenção muito grande sobre o interno, para que ele possa ter o aprendizado que eles desejam e que eles entendem que seja necessário aqui. Também é importante dizer que se a gente está falando de um contrato de trabalho, seja do ano comum, seja das especialidades, do tempo da especialidade, ela já é um tempo que conta como um trabalho tradicional, ou seja, ele já recolhe segurança social, que é o equivalente ao INSS, e já vai recolhendo esse tempo, contando esse tempo, para que ele futuramente possa fazer a reforma, que é como se chama aqui, ou aposentadoria, como se chama no Brasil. Outro fator que eu entendo como relevante é o fato de que o médico que vai para o ano comum, que é esse ano de prática, que é o primeiro ano de prática, ele já vai com um salário de 1.750 a 1.800 euros e mais bonificações e outras complementações para essas 40 horas semanais. Claro, se ele fizer hora extra, ele vai receber mais por hora extra. Se o próprio hospital convidá-lo para fazer plantões, ou se ele decidir fazer plantões em outros locais, ele tem autonomia e independência para fazer isso. Já quando ele entra na residência, a remuneração já é um pouco maior. Então, como residente, ele terá da mesma forma o acompanhamento como preceptoria, da preceptoria, e terá uma remuneração que inicia na faixa dos 2.250 e mais as bonificações, os apoios, as férias, o 13º, como uma atividade normal. Ou seja, é bastante diferente da forma como o Brasil se relaciona com as residências médicas. Aqui elas são mais longas, mas elas já são atividade profissional. E no caso do Brasil, o médico só vai ter a atividade profissional depois que ele terminar a residência
porque nesse tempo de residência ele é um bolsista. Quando o médico termina a residência, normalmente são divulgadas vagas para o médico que quer permanecer no serviço público. Então, se ele quiser permanecer no serviço público, ele vai, então, dentro da sua especialidade, ter uma contratação de longo prazo como profissional do serviço público. Aqui ele já não tem prova. O que vai definir se ele vai entrar no serviço público e para onde é que ele vai ir, né, a localização, é a nota dele da residência médica. Então, ele não tem um concurso público nesse momento. Ele vai concorrer com a sua nota da residência. Mas muitos médicos optam por ir para a carreira privada ou trabalhar de maneira independente. Então, nesse caso, ele não vai se colocar à disposição para continuar no serviço público e aí sim vai começar a sua carreira na área privada. E Portugal tem uma área privada crescente, né? Um crescente número de hospitais, clínicas e instituições que empregam cada vez melhor. Um outro cenário que eventualmente acontece é quando o médico sai da especialidade, sai do ano comum e opta por ir para um outro país da União Europeia. Isso também acontece muito porque o médico daqui tem essa possibilidade de trânsito para mais de 30 países, na verdade 31 países. Então acaba acontecendo que muitas vezes vocês vão ouvir falar que faltam médicos em Portugal, mas não é porque Portugal forme poucos médicos, é porque Portugal forma e acaba acontecendo que ou o médico já veio de outro país fazer a sua formação aqui, ou ele formou aqui e encontrou uma oportunidade melhor fora de Portugal, na Irlanda, na França, na Itália, e optou por mudar de país. Então veja, apesar da medicina ser muito parecida, tem muitas diferenças.